E agora nós vamos falar sobre a saúde do homem. Doutor André, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós temos aí esse mês, Novembro Azul, né, que é dedicado à saúde, atenção na saúde do homem, porque o homem é muito preconceituoso. O maior problema do homem não deve ser nem o câncer, é o preconceito, né, doutor? Exatamente. A mulher, desde muito cedo, ela já tem o seu médico de referência, que é o ginecologista. Às vezes até passa de mãe para filha. Exato. Depois ela vai ter filhos, etc. Então, ela tem a sua referência médica. O homem não. O homem acha que sempre tem saúde, acha que doença é um sinal de fraqueza, né? E, principalmente, ele tem medo, às vezes, de ir ao médico e do toque retal. Ele acha que o toque retal vai ser nefasto para a sua masculinidade, quer dizer, é um falso machismo. Sim, quer dizer, verdade. O homem inteligente, o homem sábio, ele é o homem que se cuida, que vai ao médico, que escuta os conselhos do médico, que faz uma boa dieta, tem uma boa alimentação, que pratica exercício físico, porque hoje nós sabemos, Serginho, que todos esses maus hábitos de vida concorrem para vários tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata, que hoje no Brasil já é o câncer mais comum. Entre os homens? Entre todos os cânceres. Mesmo? Ultrapassou, inclusive, câncer de mama. São 68 mil novos casos por ano e 13 mil óbitos. Ou seja, 13 mil brasileiros morrem todos os anos. Então, a incidência de morte é muito grande para esse tipo de câncer, né? Exatamente. E é uma pena, porque é um câncer totalmente curável desde que você detecte adequadamente em fase mais precoce. E isso é possível com os exames que nós temos. E essa detecção nessa fase precoce, ela consiste em quê? Vamos falar para o pessoal de casa, para quebrar esse preconceito, para quebrar esse falso machismo aí, que tem que ser, né, para que os homens cuidem bem da sua saúde. Bom, primeiro é não ter o câncer, né? Então, antigamente nós não sabíamos quais eram as causas do câncer de próstata. Hoje nós sabemos. Então, uma má alimentação rica em gordura animal, proteína animal, alimento industrializado, guloseimas, quitandas, alimentação hipercalórica e pobre em legumes, verduras, frutas, cereais, grãos, que pelo contrário, protegem. Por exemplo, o tomate tem estudos mostrando que o licopeno, que é um antioxidante, tem um efeito protetor no câncer de próstata. Então, alimentar bem. Segundo, os homens têm engordado muito. E hoje nós sabemos que a obesidade, ela causa vários tipos de câncer, incluindo o câncer de próstata. O sedentarismo, de uma forma geral, tem acometido os homens e isso também é um fator, né? Porque aí ele engorda, os hormônios alteram. Exatamente. E o exercício físico, pelo contrário, ele protege. Os homens que se exercitam regularmente, eles têm uma redução do risco. Então, primeira coisa, bons hábitos de vida. Segunda coisa, são os exames com o médico. Então, o exame geral que o médico vai fazer e o exame chamado toque prostático, o toque retal. Nesse toque, o médico vai avaliar se existe algum nódulo na próstata suspeito, porque quando o câncer se manifesta, muitas vezes ele dá pequenos nódulos e duros, e o médico consegue detectar pelo... Que aliás, é importante frisar que é só pelo toque retal. Só pelo toque retal. O PSA, que é aquele exame que é retirado ali, feito pelo sangue, não se consegue detectar, né? Pode-se conseguir, mas na realidade o correto é a complementação. Então, o toque e a dosagem. Existem, por exemplo, 15% a 17% dos cânceres de próstata, não há uma elevação do PSA, eles não elevam o PSA. Então, 15% é um número bastante para alto, 68 mil pessoas que vão ter câncer todos os anos. Então, na realidade, eles se complementam. Não adianta fazer só o exame de sangue, não adianta fazer só o toque. Então, tem que ser feito o exame mais o toque, né? E só ressaltando, eu sempre falo isso, o toque ele não avalia só a próstata, ele avalia a borda anal, o ânus, o reto, que também tem câncer. Então, é um exame bastante eficiente, amplo. Então, o homem tem que fazer. Ele fala, não, doutor, já fiz o exame de sangue, eu não quero que faça toque, não. Tem que fazer, porque você pode detectar um câncer ali que o PSA não detectou. Né? Inclusive, você avalia a extensão desse tumor. O toque é importantíssimo, é um exame crucial. Agora, ainda sempre há essas controvérsias, essas divergências aí, quanto à idade a ser, né, buscada aí essa prevenção. Qual que é a idade, doutor, ideal que o homem deve procurar, especialmente considerando aí o câncer de próstata? Então eu vou te falar de maneira geral, Sérgio, a partir dos 50 anos. Por quê? Porque o câncer de próstata ocorre em idades mais avançadas, 60, 65, 70, etc. Mas existe uma exceção. Aquelas pessoas que têm história na família de câncer, não só de próstata, mama, ovário, pâncreas, né? Isso provavelmente nos remete ao diagnóstico de uma síndrome genética de predisposição. Nesses casos é mais complicado. Eu tive um paciente há pouco tempo atrás com 28 anos de idade
com câncer de próstata, porque ele tinha essa mutação nesse gene. Então, quando você tem histórico familiar, você tem que começar antes. Então, essa hereditariedade, ela tem que ser observada? Tem. E quem vai dizer a época correta é o médico. Só o médico pode falar. E isso é individual. Você pode ter uma idade, eu posso ter outra, o outro pode ter outra. Então, eu diria que para aquelas pessoas que têm câncer, histórico de câncer de próstata na família e outros, consultem o médico vai falar, olha, para você, por exemplo, a partir dos 35 anos ou a partir dos 40, então é mais cedo. Porque senão você não detecta o câncer na época correta, né? Agora, de forma geral, se você não tem histórico familiar nenhum, a partir dos 50 anos. E agora, existem diferentes tipos de câncer, doutor André? Ou de próstata, ou é um só? Como que é essa questão? Existem outros. O mais comum é o chamado adenocarcinoma. Agora, existem, por exemplo, eu já tive linfoma de próstata, que é um tumor diferente, já tive tumor neuroendócrino de próstata, que é um tumor diferente, já tive metástase, pacientes com câncer de intestino que entram dentro da próstata. Esse câncer invade a próstata. Então, ele pode espalhar. Ele pode espalhar, mas o mais comum é o adenocarcinoma. E o adenocarcinoma, ele tem uma previsibilidade interessante. Então, você consegue curar a esmagadora maioria dos homens detectando esse câncer em fase mais precoce. E não esperando os sintomas. Quando tem sintoma de câncer de próstata, aí já é você esperar a sua urina travar, você ficar urinando a noite inteira, ou então você ter que fazer um esforço enorme para poder urinar, ou sair sangue na urina. Isso, para esperar isso, não adianta, porque provavelmente você não vai ser mais curado. Então você tem que dar diagnóstico quando você estiver normal, não quando você estiver com sintoma. E hoje o que a medicina traz como avanços aí no tratamento, na prevenção e tratamento do câncer de próstata? Olha, Serginho, melhorou muito. Nós tivemos avanços enormes nos últimos 20 anos. A cirurgia melhorou muito. Hoje as cirurgias são muito menos invasivas, são feitas por videolaparoscopia, preservando aqueles nervos que, caso lesados, podem levar a impotência, incontinência urinária, que é uma coisa que o homem preocupa muito. Temos a robótica em alguns casos também, que tem avançado. A opção, a cirurgia, tem homens, por exemplo, que não tem condição de ser operados, tem contraindicações, etc. Aí nós temos a opção da radioterapia. A radioterapia também melhorou muito. Então hoje nós conseguimos levar grandes doses de radiação para a próstata, preservando os tecidos normais. Então você consegue curar o paciente com a radioterapia sem os problemas da cirurgia. E outra coisa que avançou muito é o tratamento medicamentoso. Então hoje, às vezes, a gente associa hormonioterapia com a radioterapia para aumentar a chance de cura. E nos casos mais avançados, nós temos um elenco de novas drogas, inclusive várias nós participamos dos estudos que mostraram o seu benefício, medicamentos que conseguem prolongar bastante a vida do paciente com uma extrema qualidade de vida. Então nós conseguimos procrastinar o óbito do paciente, por exemplo. Às vezes eu tenho paciente, por exemplo, há 8 anos, 9 anos, 7 anos tratando de câncer de próstata metastático, né? E tem uma droga nova que a gente participou muito ativamente também da sua pesquisa, que vai provavelmente estar no Brasil já a partir do ano que vem, já existe nos Estados Unidos, existe na Europa, que é uma substância radioativa que você aplica no paciente e ela vai só aonde tem a célula metastática ali no osso, e ela consegue tratar a metástase óssea do paciente sem danificar os outros tecidos. É um tratamento extremamente interessante, que é o rádio 223. Invasivo, muito menos invasivo. E a qualidade de vida do paciente melhora muito, porque o que acontece no paciente com câncer de próstata? Ele tem muita metástase nos ossos, então ele tem muita dor óssea. Às vezes ele não consegue trabalhar de tanta dor. Então, com esses tratamentos, a gente consegue resolver o problema da dor, colocar o paciente em atividade normal e dar ganho de sobrevida para ele. Há algum tipo de terapia hormonal nesse contexto utilizado assim? Nós usamos muito, né? Então hoje o paciente passa por várias linhas de tratamento hormonal, porque quando acaba a hormonoterapia, muitas vezes você acaba dando quimioterapia para esse paciente. E a quimioterapia, todo mundo sabe que tem os seus malefícios. Sim. Mas hoje nós temos várias linhas de tratamento hormonal em que nós conseguimos adiar a progressão da doença durante muito tempo, às vezes até anos, passando por essas linhas, que é um tratamento bem mais confortável, bem mais tranquilo do que a quimioterapia. E o que é a prostatectomia? O nome é difícil, mas vamos lá. A prostatectomia é o tratamento curativo para o câncer de próstata. Você remove toda a próstata, alguns linfonodos, remove a vesícula seminal. É uma cirurgia grande, mas é a única cirurgia que consegue curar o paciente. Então, a prostatectomia é empregada nos casos em que você pretende curar o paciente com câncer de próstata. Como eu disse, hoje até a prostatectomia está bem melhor.
Hoje, a técnica de vídeo, por exemplo, faz o paciente recuperar muito mais rápido. Há a condição de preservar aqueles nervinhos. Então é feita por vídeo? Por vídeo laparoscopia. E em alguns casos tem se optado pela robótica, né? Se bem que nós não temos ainda muita evidência que a robótica seja tão superior, ela é muito mais cara. A vídeo, sim. A vídeo é uma cirurgia bastante tranquila. Você consegue remover toda a próstata, o tecido, periprostático, as vesículas, etc., com uma segurança muito grande. Quando o senhor disse a respeito do preconceito, eu volto aqui numa pergunta, quando um dos maiores medos do homem é quanto à sua questão da impotência sexual, né? Ele tem esse medo. Quando que a impotência sexual chega, assim, é no caso de um tratamento mal sucedido ou um diagnóstico tardio? Como que é feito? Olha, felizmente, graças a Deus, cada vez a gente tem menos esse problema, né? Hoje eu diria que a impotência de maneira global, irreversível, etc., ela ocorre em menos de 10% dos casos. Geralmente é depois de uma cirurgia, uma prostatectomia radical. Pode acontecer depois de rádio também, menos frequente, mas o importante é que os homens saibam que esse fenômeno, esse efeito ruim, negativo, ele tem ocorrido cada vez menos. É bem menos frequente do que no passado. Mas se acontece, né, dessa disfunção erétil do homem, ela pode ser tratada depois? É possível ser tratada? É possível com Isso medicamentos. Aí pode ser algo assim, vamos dizer assim, momentâneo? Momentâneo. A maioria dessas situações acaba desaparecendo com o tempo. Ou você consegue reverter com medicamento. Hoje tem uma técnica que está sendo muito estudada, que é um transplante de nervos. Olha. Você consegue retransplantar, porque o que acontece? Por que a pessoa fica impotente? Porque aqueles nervos responsáveis pela ereção, eles acabam sendo danificados na cirurgia. Pela própria cirurgia ou pela rádio. É isso. Ou pelo tratamento medicamentoso. Então, existe hoje um estudo muito interessante, alguns estudos em várias universidades americanas estudando a reposição desses nervos. Então, restabelece completamente. E a gente pode fazer isso com medicamento também. Né? Então, hoje esse é um problema, mas ele é muito menos frequente do que há 20 anos atrás. E hoje, o que o senhor diz a respeito, por exemplo, do telespectador que está em casa? Ele está pensando assim, mas eu não tenho um plano de saúde. Hoje, o tratamento público, ele é um bom tratamento? É um ótimo tratamento. O paciente vai ser tratado da mesma forma, inclusive com vídeo laparoscopia, com cirurgia. No caso da prostatectomia, ele vai da mesma forma ser tratado tão bem quanto numa clínica privada. Os medicamentos estão todos disponíveis, a radioterapia, etc. O tratamento não muda. Então aí é só o fato do cuidado que ele tem que ter. Né? É vencer o preconceito, machismo, o machismo, né? O falso machismo. O homem macho é aquele que se cuida. Eu vou ao médico, vou fazer os exames, tem que ser feito, vou fazer o toque. É aquele que se prontifica, na verdade, para sua mulher, para sua esposa ali, né? Aquele que está sempre bem. Esse é o macho autêntico. Agora, aquele que deixa e depois deixa a esposa na mão ali, ela fica viúva com um monte de menino para cuidar, esse aí não foi macho o suficiente, não, né, doutor? Não foi. E eu quero dizer o seguinte, o toque é um exame rápido. É óbvio que algum incômodo tem, mas é um exame rápido, tranquilo. Não causa malefício nenhum à pessoa. Acho que esse falso preconceito aí precisa acabar. Isso é uma coisa ridícula. Até porque esse exame aí, mais uma vez ressaltando, que é um exame amplo, né? Ele pode detectar algum problema no reto, na borda anal. Na borda anal. Né? Nós tivemos, por exemplo, um caso famoso de uma apresentadora de televisão que teve um câncer de borda anal. E esse câncer foi engolido, porque o médico, quando ela teve os primeiros sintomas, ele fez uma colonoscopia, colocou um aparelho, examinou o reto dela, o intestino dela todo, e não fez o toque retal. Isso aí, no caso, foi uma mulher. Foi uma mulher. Uma mulher. E isso eu queria falar para as mulheres que estão assistindo. O toque retal, as pessoas acham que é só para homem, não. O ginecologista, o bom ginecologista, ele faz o toque vaginal para fazer o exame e faz o retal também. Porque a mulher também tem câncer na borda anal, tem câncer no reto. E como também não é a pauta de hoje, mas depois pode ser uma pauta para trazer o senhor aqui de volta, mas a questão do câncer de mama também para homens. Sim. Que também há uma incidência grande. E frequentemente é diagnosticado. Os homens são campeões em diagnóstico tardio, eles também não valorizam o caroço. Não, mas caroço é benigno, o homem não tem câncer de mama. Não é verdade. O homem também tem tecido glandular. Então, para cada 100 casos de câncer, Sérgio, de mama, um é em homem. Pensando aí nessa questão de tratamento, de prevenção, uma campanha como essa, Novembro Azul, quais são os efeitos que ela pode trazer assim? Aumenta o número, a procura, a consulta, ela consegue atingir o homem, doutor? Olha, eu tenho conversado com vários colegas, né? E todos reportam o mesmo fenômeno.
Depois da campanha de novembro, os consultórios enchem, né? Os homens falam, doutor, realmente eu tinha medo, mas agora eu vi que é importante, eu quero fazer o exame, quero fazer o toque. Então isso tem uma repercussão extremamente positiva, é a conscientização. Então eu acho extremamente louvável que o Ministério tenha, né? Isso na realidade é um fenômeno mundial, mas assim, que as pessoas tenham, inclusive vocês, né, os veículos de comunicação, tenham esse cuidado de divulgar. Porque a partir daí o homem fala, olha, eu tenho que fazer. A minha saúde é mais importante que qualquer preconceito. E eles passam, então, a procurar mais vezes um médico. Porque hoje a gente sabe que a expectativa de vida do homem é bem menor que a da mulher, exatamente por causa dos riscos que o homem se lança e também por essa falta de cuidado. Então tinha que ser o ano azul, então, para o homem, né? Só o novembro. É isso aí. Doutor, eu agradeço a sua presença aqui mais uma vez com a gente aqui no nosso De Tudo Um Pouco. O senhor tem sido uma bênção para a gente. Né? E gostaria que o senhor, falando para aquela câmera ali, fizesse essa convocação, fosse um porta-voz agora de todos os homens convocando aí para esse cuidado. Nós, homens, né, para todos nós homens, não sejamos pessoas que não tenham o cuidado com a sua saúde. Vamos procurar os nossos médicos, vamos fazer todos os exames que forem necessários, vamos nos cuidar para nós possamos viver muitos e muitos anos.